O silêncio que tomou conta do quarto era diferente de qualquer outro. Não era o silêncio tranquilo da noite, nem o silêncio contemplativo de um momento de paz. Era o tipo de silêncio que antecede o caos, pesado como chumbo, sufocante como uma mão invisível, pressionando o peito de todos os presentes. Isabela Cavalcanti tinha apenas 7 anos quando seu corpo pequeno e frágil parou de lutar. A menina estava deitada na cama do quarto principal da mansão, cercada por médicos que moviam as mãos com uma urgência cada vez mais desesperada. Os monitores ao redor emitiam sons que, pouco a pouco, se transformaram em um bip contínuo e monótono. O som que ninguém quer ouvir. O som do fim. Roberto Cavalcanti, magnata do setor imobiliário, permanecia imóvel junto à janela. Suas mãos tremiam, quase imperceptíveis, os nós dos dedos brancos de tanta força aplicada contra o parapeito de mármore. Ele havia construído um império do zero, enfrentado adversários implacáveis nos negócios, sobrevivido a crises econômicas que destruíram homens mais fracos. Mas nada, absolutamente nada, o preparara para assistir sua única filha escorrer entre seus dedos como areia fina. A esposa, Victoria, estava ajoelhada ao lado da cama. Suas lágrimas caíam silenciosas sobre o lençol de seda italiana, formando pequenas manchas escuras no tecido claro. Ela segurava a mão de Isabela com tanta delicadeza, como se a menina fosse feita de vidro, prestes a se despedaçar. Seus lábios se moviam em orações inaudíveis, súplicas dirigidas a um céu que parecia surdo naquele momento. A doença tinha chegado rápido demais. 6 meses atrás, Isabela era uma criança cheia de vida, correndo pelos jardins da propriedade, rindo enquanto perseguia borboletas entre as roseiras importadas. Depois, vieram os primeiros sintomas. O cansaço inexplicável, a falta de apetite, as dores que ela tentava esconder para não preocupar os pais. Quando finalmente buscaram ajuda médica, o diagnóstico caiu como uma sentença. Uma doença rara, agressiva, com prognóstico sombrio. Os melhores especialistas do país foram convocados. Tratamentos experimentais foram tentados. Roberto gastou fortunas em clínicas internacionais. Consultou médicos renomados da Europa e dos Estados Unidos. Nada funcionou. A doença avançava implacável, consumindo a vida da menina dia após dia, até chegar aquele momento inevitável. O médico principal, Dr. Henrique Moraes, afastou-se da cama. Seu rosto, normalmente sereno, mostrava sinais evidentes de derrota. Ele havia acompanhado o caso desde o início, dedicando-se muito além do protocolo, criando até um carinho verdadeiro pela pequena paciente. Mas a medicina tem limites, e ele acabara de encontrar um deles. Ele olhou para Roberto, depois para Victoria. Não precisou dizer nada. Seu olhar comunicava o que as palavras não conseguiriam expressar. A equipe médica começou a recolher os equipamentos com movimentos lentos e respeitosos. Enfermeiras enxugavam discretamente os olhos enquanto desligavam monitores e guardavam instrumentos. Foi nesse momento que Clara, a babá de Isabela, entrou no quarto. Ela cuidava da menina desde o nascimento, praticamente a criara, enquanto os pais se dedicavam aos negócios e compromissos sociais. Clara conhecia cada expressão de Isabela, cada suspiro, cada jeitinho único. Clara tinha 52 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, mãos calejadas pelo trabalho. Era do interior, de uma família humilde, onde aprendera o valor da observação atenta e da intuição. Não tinha diplomas ou certificados sofisticados, mas possuía algo que nenhuma faculdade ensinaria, uma conexão profunda com aquela criança. Ela se aproximou da cama enquanto todos recuavam. Seu olhar percorreu o rosto pálido de Isabela, percebeu o movimento quase invisível do peito, notou detalhes que as máquinas e os médicos exaustos não viram. Algo não estava certo. Não do jeito óbvio que todos pensavam, mas de uma forma diferente, sutil. Clara inclinou-se sobre a menina, tão perto que conseguiu sentir o calor suave que ainda emanava da pele.
Colocou a mão sobre o coração de Isabela, fechou os olhos, concentrou-se. Havia um ritmo ali, fraco demais para os monitores detectarem, irregular demais para ser considerado normal, mas presente. Definitivamente presente. Os médicos já haviam declarado o óbito. Os familiares começavam a aceitar a perda. Os funcionários sussurravam nos corredores sobre os preparativos que viriam. Mas Clara permaneceu ali, imóvel, com a mão sobre o peito da menina, sentindo aquele pulso impossível, aquela fagulha teimosa que se recusava a apagar. Roberto finalmente se virou da janela. Seu rosto parecia envelhecido 10 anos em poucas horas. Ele viu Clara ao lado da cama e sentiu uma mistura de irritação e compaixão. Entendia o apego dela, mas achava que era hora de aceitar a realidade. Era hora de deixar Isabela descansar. Mas quando seus olhos encontraram os de Clara, algo o fez hesitar. Não era desespero nem negação. Era certeza. Uma convicção inabalável que brilhava naqueles olhos castanhos. Clara sacudiu a cabeça levemente, um gesto quase imperceptível, mas carregado de significado. Henrique Moraes percebeu a interação e suspirou. Entendia o que achava ser negação, especialmente em quem tinha tanto vínculo com a criança. Aproximou-se para oferecer palavras de consolo, pronto para conduzi-la para fora. Mas algo na postura de Clara o deteve. Havia uma calma nela que não combinava com delírio. Clara olhou para o médico, depois para todos os presentes. Sua voz, quando falou, era baixa, mas firme. Ela ainda está aqui. As palavras pairaram no ar como uma acusação, um desafio, uma promessa. Victoria levantou o rosto, os olhos vermelhos fixos em Clara, dividida entre esperança e medo. Roberto deu um passo à frente entre acreditar e temer prolongar o sofrimento. Henrique Moraes abriu a boca para argumentar, explicar por que aquilo era impossível. Mas algo no tom de Clara o impediu. Ele se aproximou novamente da cama, desta vez sem tanta certeza. Posicionou os dedos no pulso da menina, fechou os olhos, concentrou-se. 30 segundos, 60, 90, e então ele sentiu, fraco, quase imperceptível, mas real, um pulso. Seus olhos se arregalaram. Rapidamente, colocou o estetoscópio no peito da menina. Demorou, exigiu concentração absoluta, mas lá estava. Um batimento cardíaco irregular, frágil, mas resistindo contra todas as probabilidades. Precisamos de equipamentos mais sensíveis. Agora, a equipe entrou em ação novamente, desta vez com uma urgência diferente, quase incrédula. Máquinas foram religadas, monitores mais avançados trazidos. A esperança, perigosa e linda, voltou a florescer naquele quarto. Clara continuou ao lado de Isabela, mão sobre o coração da menina. Não tinha explicações médicas, mas sabia. Isabela ainda estava ali, entre dois mundos, e ela faria de tudo para trazê-la de volta. A noite caiu sobre a mansão dos Cavalcanti. Do lado de fora, as estrelas brilhavam indiferentes ao drama humano. Mas dentro daquele quarto, algo impossível acontecia. Algo que desafiava explicações e faria todos questionarem seus limites sobre vida e morte. E enquanto os médicos trabalhavam freneticamente, enquanto Roberto e Victoria se agarravam a um fio de esperança improvável, Clara se inclinou sobre Isabela e sussurrou palavras que só a menina poderia ouvir. De amor, de encorajamento, de súplica, porque a história de Isabela Cavalcanti ainda não tinha terminado. As horas seguintes transformaram a mansão em um centro médico improvisado. A equipe de Dr. Moraes trabalhou sem parar, trazendo equipamentos especializados que normalmente só existiam em hospitais de ponta. Roberto usou toda a sua influência e recursos para garantir que nada faltasse, fazendo ligações para contatos poderosos no meio da madrugada, movendo montanhas burocráticas com a força do dinheiro e do desespero. Clara não saiu do lado de Isabela nem por um minuto. Enquanto médicos e enfermeiras se revezavam, ela permanecia ali, uma presença constante e reconfortante.
Observava cada movimento da menina, cada pequena mudança na respiração, cada contração quase invisível dos músculos faciais. Para os outros, eram apenas reflexos involuntários de um corpo em estado crítico. Para Clara, eram sinais, comunicações de uma consciência ainda presente, ainda lutando. A conexão entre Clara e Isabela havia se formado no primeiro dia em que a babá entrara naquela casa. Isabela era um bebê recém-nascido, pequena e vulnerável. E Vitória estava sobrecarregada pela pressão de voltar rapidamente aos compromissos sociais que sua posição exigia. Clara assumiu os cuidados com uma dedicação que ia além do profissional. Ela embalou Isabela para dormir incontáveis noites, tratou cada febre e arranhão, ensinou as primeiras palavras, testemunhou os primeiros passos. Ao longo dos anos, Clara desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de entender as necessidades de Isabela antes mesmo que a menina as expressasse. Sabia quando Isabela estava fingindo não sentir dor para não preocupar os pais. Percebia quando a criança estava triste, mas tentava esconder atrás de sorrisos forçados. Identificava cada nuance de humor, cada variação emocional. Essa sintonia fina, construída tijolo por tijolo ao longo de 7 anos, agora se tornava a ferramenta mais importante na luta pela vida de Isabela. Os monitores modernos trazidos por Dr. Moraes confirmaram o impossível. Havia atividade cardíaca, mínima, mas presente. O coração de Isabela batia com uma frequência alarmantemente baixa, tão espaçada que desafiava as definições convencionais de vida. Mas estava batendo. Respirações também foram detectadas, superficiais ao ponto de serem quase inexistentes, mas acontecendo. O corpo de Isabela estava em um estado que a medicina raramente documentava. Não era exatamente vida como todos conheciam, mas também não era morte. Era uma zona cinzenta. Um estado liminar onde as funções vitais operavam no absoluto mínimo necessário para manter as células funcionando. Dr. Moraes consultou colegas ao redor do mundo, descrevendo o caso com uma mistura de fascínio científico e urgência humana. Ninguém tinha respostas definitivas. Alguns sugeriram coma profundo. Outros falavam em estado vegetativo. Poucos ousavam prever se seria possível uma recuperação. Clara não se importava com terminologias médicas. Ela via Isabela não como um conjunto de sistemas biológicos em falha, mas como a menina que conhecia intimamente. E essa menina estava enviando sinais, por mais sutis que fossem. Um leve tremor nas pálpebras quando Clara falava seu nome. Uma quase imperceptível pressão nos dedos quando Clara segurava sua mão. Movimentos oculares sob as pálpebras fechadas, como se Isabela estivesse sonhando ou tentando despertar. No terceiro dia após o momento crítico, Clara tomou uma decisão. Ela começou a implementar uma rotina que acreditava poderia ajudar Isabela a encontrar o caminho de volta. Todas as manhãs, abria as cortinas para deixar a luz natural entrar no quarto. Sabia que Isabela adorava o sol da manhã, como costumava correr para a janela assim que acordava para observar o jardim iluminado. Clara descrevia detalhadamente o que via lá fora. As flores que estavam desabrochando, os pássaros que visitavam o bebedouro, as nuvens que formavam figuras interessantes no céu. Ela trouxe objetos pessoais de Isabela para o quarto médico. O ursinho de pelúcia desgastado que a menina dormia abraçada desde os 2 anos. O livro de contos de fadas que Clara lia para ela todas as noites. A caixinha de música que tocava uma melodia suave, presente de aniversário de 5 anos. Clara organizava esses itens ao redor da cama, criando um ambiente familiar em meio à frieza dos equipamentos médicos. À tarde, Clara lia histórias em voz alta. Não qualquer história, mas as favoritas de Isabela, aquelas que a menina pedia para ouvir repetidamente.
Clara variava o tom de voz conforme os personagens, fazia as pausas dramáticas nos momentos de suspense, ria nos trechos engraçados exatamente como fazia quando Isabela estava acordada e reagindo. E observava, sempre observava, procurando qualquer resposta, qualquer indicação de que Isabela estava ouvindo. Os médicos toleravam essas ações com uma mistura de ceticismo e compaixão. Não havia evidências científicas de que estímulos sensoriais pudessem ajudar em um caso tão extremo. Mas também não havia muitas outras opções. Os tratamentos médicos convencionais haviam falhado. O corpo de Isabela permanecia em seu estado liminar, nem piorando, nem melhorando significativamente. Então, deixavam Clara fazer o que acreditava ser necessário, desde que não interferisse nos procedimentos médicos. Roberto e Vitória reagiram de formas diferentes à abordagem de Clara. Vitória se agarrou a ela como uma tábua de salvação, participando das leituras, ajudando a organizar os objetos pessoais, falando com Isabela sobre memórias familiares. Já Roberto mantinha distância, observando de longe com uma expressão que mesclava esperança e medo de se decepcionar novamente. Ele havia investido tudo na medicina, nos melhores profissionais, na tecnologia mais avançada. Que os métodos intuitivos de uma babá sem formação pudessem fazer diferença desafiava sua visão de mundo construída sobre lógica e resultados mensuráveis. Na quinta noite, algo mudou. Clara estava no quarto sozinha. Era madrugada e ela havia dispensado a enfermeira de plantão para descansar. Segurava a mão de Isabela e cantarolava baixinho uma canção de ninar que a menina adorava quando era menor. A melodia falava sobre estrelas que protegiam as crianças enquanto dormiam, sobre sonhos bonitos e promessas de amanhãs felizes. De repente, Clara sentiu uma pressão definida em seus dedos. Não era a contração muscular involuntária que ocasionalmente acontecia. Era um aperto deliberado, fraco, mas intencional. Clara parou de cantar. Seu coração acelerou. Ela esperou, quase sem respirar. E então aconteceu novamente. Isabela estava apertando sua mão. Clara chamou calmamente pela enfermeira, pediu que trouxesse Dr. Moraes. Quando o médico chegou, ainda sonolento, mas imediatamente alerta, Clara explicou o que havia sentido. Ele examinou Isabela cuidadosamente, testou reflexos, verificou respostas. Havia mudanças sutis, nada dramático, mas definitivamente mudanças. Os batimentos cardíacos estavam marginalmente mais fortes. A respiração um pouco menos superficial. Pequenas variações nos padrões de onda cerebral. Dr. Moraes documentou tudo meticulosamente. Como cientista, não podia atribuir as mudanças exclusivamente aos métodos de Clara sem evidências concretas. Mas como médico que havia testemunhado o impossível nos últimos dias, também não podia ignorar a correlação. Algo estava acontecendo. Isabela estava respondendo. O processo era lento, quase imperceptível de hora em hora, mas quando comparado com seu estado inicial, havia progressos inegáveis. Clara intensificou seus esforços. Passou a falar ainda mais com Isabela, contando histórias do dia a dia, compartilhando pequenos acontecimentos da casa. Descreveu como o gato de estimação, Félix, ficava deitado do lado de fora da porta do quarto, como se esperasse sua pequena dona. Relatou que as roseiras do jardim estavam florescendo magníficas e que Isabela precisava se recuperar logo para vê-las. Prometeu que quando a menina melhorasse, fariam todas as coisas que Isabela mais gostava: assar biscoitos na cozinha, fazer piqueniques no jardim, ler histórias até tarde. Mas os obstáculos eram constantes. A condição de Isabela permanecia extremamente frágil. Qualquer infecção poderia ser fatal. Seu corpo mal conseguia manter as funções básicas, quanto mais combater ameaças externas. A equipe médica precisava intervir constantemente para manter o equilíbrio delicado, administrando medicações precisas, monitorando cada sistema orgânico. Era como caminhar em uma corda bamba, onde qualquer desvio poderia ser o final.
Havia também a questão psicológica de todos os envolvidos. O desgaste emocional de manter esperança diante de uma situação tão incerta cobrava seu preço. Vitória oscilava entre momentos de otimismo exagerado e depressão profunda. Roberto se enterrava no trabalho durante o dia, mas acordava no meio da noite, incapaz de voltar a dormir, atormentado por pensamentos sobre um futuro sem sua filha. Os próprios médicos e enfermeiras, profissionais treinados para lidar com situações críticas, sentiam-se emocionalmente esgotados. Clara era a única que mantinha uma consistência inabalável. Não porque não sofresse, mas porque acreditava que Isabela precisava de sua força. A menina estava em algum lugar entre a consciência e a inconsciência, lutando batalhas que ninguém mais podia ver, e Clara estava determinada a ser o farol que guiaria Isabela de volta. Uma semana após o momento crítico, na hora do crepúsculo, quando a luz dourada do sol poente entrava pela janela do quarto, Clara sentou-se ao lado da cama, como fazia todas as tardes. Ela pegou o livro de contos de fadas. Abriu na história favorita de Isabela, sobre uma princesa corajosa que enfrentava dragões para salvar seu reino. Clara começou a ler, sua voz carregando as palavras familiares através do quarto quieto. E então, pela primeira vez em 7 dias, as pálpebras de Isabela tremeram visivelmente. Não foi um movimento reflexo. Foi um tremor prolongado, como se a menina estivesse tentando, com todas as forças que ainda possuía, abrir os olhos. Clara parou de ler no meio de uma frase. Ela se inclinou, pegou a mão de Isabela com as 2 mãos e sussurrou com toda a convicção de seu ser. Continue lutando, meu amor. Estou aqui. Sempre estarei aqui. Os monitores começaram a emitir alertas suaves. Mas desta vez não eram alarmes de emergência. Eram notificações de mudanças. A frequência cardíaca estava aumentando. A respiração se tornava mais regular. A atividade cerebral mostrava padrões diferentes, mais complexos, mais próximos da consciência. Dr. Moraes entrou correndo no quarto, seguido por sua equipe. Eles examinaram os monitores, depois Isabela, e então trocaram olhares incrédulos. O impossível estava continuando a acontecer. Contra todas as probabilidades, desafiando todas as expectativas, Isabela Cavalcante estava começando a retornar. Clara se afastou para dar espaço aos médicos, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Isabela. Ela viu o que ninguém mais notou naquele momento de agitação médica. Um minúsculo movimento nos lábios da menina, quase um sorriso, como se Isabela reconhecesse a voz de Clara e estivesse respondendo da única forma que conseguia. A noite caiu sobre a mansão novamente, mas desta vez com uma atmosfera diferente. Havia algo no ar, uma mudança sutil na qualidade do silêncio. Não era mais o silêncio pesado da morte iminente. Era o silêncio expectante de uma aurora prestes a romper, de uma promessa prestes a se cumprir. Clara permaneceu acordada, vigilante, mantendo sua vigília ao lado de Isabela. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ela permitiu que lágrimas de esperança escorressem por seu rosto. Porque sabia com absoluta certeza que a menina estava voltando. Devagar, passo a passo, mas voltando. E Clara estaria ali para cada segundo dessa jornada de retorno. A notícia da melhora de Isabela se espalhou rapidamente pela mansão e, inevitavelmente, além de seus muros. Roberto havia mantido a situação da filha em sigilo relativo, compartilhando apenas com familiares próximos e associados de negócios mais íntimos. Mas agora, com a reviravolta inesperada, controlar o fluxo de informações tornou-se impossível. Funcionários comentavam entre si. Familiares distantes ligavam querendo detalhes. Até mesmo a imprensa começou a farejar uma história interessante sobre o magnata e sua filha misteriosa, que havia desafiado a morte. Roberto enfrentava um dilema complexo. Parte dele queria proteger Isabela e a família da exposição pública, manter a privacidade e permitir que o processo de recuperação acontecesse longe de olhares curiosos.
Mas outra parte, a parte que construíra um império sendo estratégico sobre imagem e narrativa, reconhecia que havia potencial para algo significativo ali. Uma história de superação, de milagre médico, poderia ser gerenciada de forma a beneficiar não apenas a família, mas também as instituições médicas envolvidas e até causas relacionadas a doenças raras. Victoria não compartilhava dessas preocupações estratégicas. Para ela, apenas uma coisa importava: Isabela estava melhorando. Depois de dias oscilando entre desespero e esperança frágil, ela finalmente permitia-se acreditar que não perderia sua filha. Victoria passou a dedicar todo seu tempo ao quarto médico, cancelando compromissos sociais, ignorando ligações de amigas, desligando-se completamente de sua vida anterior. Ela observava cada pequeno progresso com fascínio maternal, memorizava cada palavra que os médicos diziam, registrava em um diário detalhado cada mudança no estado de Isabela. A relação entre Victoria e Clara também evoluiu durante esses dias. Antes, havia uma distância clara entre a patroa e a empregada. Uma linha invisível, mas firmemente estabelecida de hierarquia social. Clara cuidava de Isabela com competência e dedicação, mas Victoria sempre se considerava a mãe, a figura principal na vida da menina. Agora, essa dinâmica havia mudado fundamentalmente. Victoria testemunhara algo que não podia negar. Clara tinha uma conexão com Isabela que transcendia papéis profissionais ou estruturas familiares tradicionais. Houve um momento específico, 3 dias após os primeiros sinais de melhora, que cristalizou essa mudança. Victoria havia tentado fazer Isabela responder, chamando seu nome repetidamente, segurando sua mão, implorando que a filha desse algum sinal. Mas Isabela permaneceu imóvel. Então Clara entrou no quarto após um breve descanso. Aproximou-se da cama e simplesmente disse com voz suave: "Bom dia, meu amor." Isabela apertou a mão de Clara imediatamente. Um movimento reflexivo instantâneo que não havia ocorrido com a própria mãe. Victoria sentiu uma pontada de ciúme, uma emoção que a surpreendeu com sua intensidade. Mas logo foi seguida por algo mais profundo: gratidão. Porque, independentemente de orgulho ou dinâmicas familiares, o que realmente importava era que Isabela estava respondendo a alguém. E se essa pessoa era Clara, então Victoria seria eternamente grata a ela. Dr. Moraes também enfrentava seus próprios dilemas. Como médico e cientista, ele lutava para explicar o que estava testemunhando. As melhoras de Isabela não seguiam padrões médicos convencionais. Não havia um tratamento específico que pudesse ser creditado pela recuperação. O corpo da menina simplesmente começara a reagir, a funcionar melhor, a retornar de um estado que, por todos os critérios, deveria ter sido irreversível. Ele documentava tudo meticulosamente, sabendo que este caso poderia se tornar um estudo significativo. Mas quanto da recuperação deveria atribuir aos cuidados médicos e quanto aos métodos intuitivos de Clara? Os estímulos sensoriais que ela forneceu fizeram diferença real ou foi mera coincidência temporal? Dr. Moraes não tinha respostas definitivas, e isso o incomodava profundamente. A medicina exigia evidências, causas e efeitos claramente estabelecidos. Mas às vezes a vida apresentava mistérios que não se encaixavam em metodologias científicas rígidas. Ele começou a observar Clara com novo interesse. Conversou com ela entre os turnos médicos, perguntou sobre sua abordagem, tentou entender o raciocínio por trás de suas ações. Clara explicava com simplicidade desarmante, conhecia Isabela, entendia o que fazia a menina feliz, o que a confortava, o que a motivava, e acreditava que mesmo em estado inconsciente, alguma parte de Isabela ainda processava essas informações, ainda respondia a esses estímulos familiares e amorosos. Dr. Moraes não podia provar ou refutar essa teoria com dados científicos, mas não podia negar os resultados. Então, contra suas inclinações acadêmicas, ele começou a incorporar as sugestões de Clara no protocolo de tratamento.
Permitiu que mais objetos pessoais fossem trazidos. Encorajou Victoria e Roberto a conversarem regularmente com Isabela sobre memórias felizes. Até mesmo ajustou os horários de procedimentos médicos para não interromper os períodos de leitura que Clara mantinha religiosamente. A equipe médica mais ampla reagiu de formas variadas. Alguns enfermeiros e médicos assistentes abraçaram a abordagem holística, reconhecendo que medicina não tratava apenas de biologia, mas de seres humanos completos, com dimensões emocionais e psicológicas. Outros permaneciam céticos, vendo as ações de Clara como superstição inofensiva que não fazia mal, mas tampouco contribuía de forma mensurável. Havia também tensões práticas. O quarto médico improvisado na mansão não era ambiente ideal para tratamento a longo prazo. Dr. Moraes sugeriu várias vezes transferir Isabela para um hospital especializado com infraestrutura mais completa. Mas Clara se opôs veementemente, argumentando que tirar a menina de casa, do ambiente familiar, poderia atrapalhar o processo de recuperação. Roberto ficou dividido, preso entre confiança na medicina institucional e respeito pela intuição de Clara, que até então havia se mostrado acertada. Vitória apoiou Clara sem hesitação. Ela não queria que Isabela fosse movida. Não queria que sua filha acordasse em um quarto de hospital frio e impessoal, rodeada por estranhos. Queria que, quando Isabela abrisse os olhos, visse coisas familiares, sentisse-se em casa. E essa posição de Victoria, surpreendentemente firme, vindo de alguém que sempre fora influenciável e deferente às opiniões de especialistas, acabou decidindo a questão. Isabela permaneceria na mansão. À medida que os dias passavam, as melhoras continuavam. Isabela começou a apresentar movimentos mais frequentes. Seus olhos se moviam sob as pálpebras com regularidade, sugerindo ciclos de sono REM. Suas mãos se contraíam em resposta a estímulos. Uma vez, quando Clara estava cantarolando a canção de ninar favorita, Isabela moveu levemente a cabeça na direção da voz. Eram progressos pequenos quando vistos individualmente, mas significativos quando analisados coletivamente. Roberto finalmente permitiu-se aproximar emocionalmente da situação. Ele começou a passar mais tempo no quarto, não apenas observando de longe, mas participando ativamente. Seguindo o exemplo de Victoria e Clara, ele conversava com Isabela sobre seus planos para o futuro, sobre viagens que fariam juntos quando ela se recuperasse, sobre como havia deixado os negócios de lado, porque nada era mais importante que ela. Essas conversas mudaram algo em Roberto. Ele percebeu quanto havia se distanciado da filha nos anos anteriores, sempre justificando sua ausência com a necessidade de construir um futuro financeiro seguro para a família. Mas que segurança financeira importava se não tinha tempo para conhecer verdadeiramente sua própria filha? Ele prometeu a Isabela adormecida e silenciosamente a si mesmo que se ela voltasse seria um pai diferente. Mais presente, mais conectado, mais disponível. A família estendida também começou a aparecer com mais frequência. Avós, tios, primos, que haviam se mantido afastados durante os momentos mais sombrios, agora retornavam, trazendo palavras de encorajamento e esperança. A casa que havia estado mergulhada em silêncio fúnebre começou a pulsar com vida novamente. Havia conversas nos corredores, risadas ocasionais, uma sensação de normalidade gradualmente retornando. Clara observava tudo isso com satisfação silenciosa. Ela nunca buscara reconhecimento ou gratidão. Seu objetivo sempre foi singular e puro, trazer Isabela de volta. Ver a família se reunindo, se fortalecendo através da aprovação, era uma consequência bem-vinda, mas secundária. O que realmente importava para Clara era aquela menina na cama, lutando sua batalha invisível, progredindo milímetro por milímetro em direção à consciência. Mas havia momentos de dúvida, mesmo para Clara.
Noites longas, quando Isabela parecia regredir levemente, quando os monitores mostravam pequenas flutuações preocupantes, quando o progresso parecia estagnar. Nesses momentos, Clara questionava se estava fazendo o suficiente, se deveria tentar algo diferente, se sua intuição havia falhado. Mas então lembrava do aperto de mão, dos movimentos oculares, dos sinais inegáveis de que Isabela estava ali, e renovava sua determinação. Dr. Moraes estabeleceu uma rotina de avaliações detalhadas a cada 48 horas. Ele media objetivamente cada aspecto da condição de Isabela: função cardíaca, capacidade respiratória, atividade cerebral, respostas reflexas, tônus muscular. Os dados eram inequívocos. Isabela estava melhorando. Lentamente, mas consistentemente. A trajetória apontava para a recuperação, embora o cronograma e a extensão final permanecessem incertos. Ele compartilhou essas informações em uma reunião familiar convocada no 10º dia após o momento crítico. Todos estavam presentes: Roberto, Victória, Clara e os avós de Isabela. Dr. Moraes apresentou gráficos e estatísticas. Explicou em termos médicos o que estava acontecendo. A conclusão era cautelosamente otimista. Isabela havia passado do estado limiar entre vida e morte para um estado de coma, com sinais crescentes de consciência emergente. O próximo objetivo era despertar completo, mas o médico também alertou sobre possíveis complicações. Mesmo se Isabela despertasse, poderia haver sequelas: danos neurológicos, perda de memória, dificuldades motoras. Era impossível prever com certeza até que ela estivesse totalmente consciente e pudesse ser avaliada adequadamente. A família precisava preparar-se para diferentes cenários, manter esperanças, mas também ser realista sobre desafios potenciais. Vitória recebeu essas informações com determinação renovada. Não importava quais fossem os desafios, ela enfrentaria todos. Se Isabela precisasse de fisioterapia, teriam os melhores profissionais. Se houvesse necessidade de reabilitação cognitiva, encontrariam os especialistas mais qualificados. O importante era ter Isabela de volta, em qualquer condição. Tudo mais poderia ser trabalhado, tratado, superado. Roberto concordou plenamente, já mentalizando os recursos que seriam necessários, as estruturas que precisaria implementar. Sua mente empresarial começou a planejar, a organizar, a criar estratégias para otimizar a recuperação de Isabela. Ele transformaria parte da mansão em um centro de reabilitação, se fosse necessário. Traria especialistas do mundo inteiro, investiria o que fosse preciso. Clara escutou tudo em silêncio. Ela apreciava o compromisso dos pais, a mobilização de recursos, a dedicação renovada. Mas também sabia que o que Isabela mais precisaria quando despertasse não seria equipamentos sofisticados ou especialistas renomados. Seria amor, paciência, compreensão? Seria a certeza de que estava segura, querida, cercada por pessoas que nunca desistiriam dela. E isso Clara estava determinada a garantir. Na 11ª noite, algo extraordinário aconteceu. Clara estava lendo uma das histórias favoritas de Isabela, sua voz suave preenchendo o quarto silencioso. Era uma narrativa sobre uma menina que se perdia em uma floresta encantada e precisava encontrar o caminho de volta para casa, seguindo pistas deixadas por criaturas mágicas que queriam ajudá-la. Clara havia lido essa história dezenas de vezes para Isabela ao longo dos anos. Ela estava chegando na parte onde a protagonista finalmente avista sua casa através das árvores, quando ouviu um som, tão baixo que inicialmente pensou ter imaginado, mas então ouviu novamente. Um gemido suave vindo de Isabela. Clara parou de ler imediatamente, seu coração disparando. Ela se inclinou sobre a menina, observando intensamente. Os olhos de Isabela se moveram mais vigorosamente sob as pálpebras. Seus lábios tremeram. E então, pela primeira vez, em quase 2 semanas, suas pálpebras se abriram levemente. Apenas uma fenda estreita, e seus olhos pareciam não focar em nada específico, mas estavam abertos.
Isabela estava tentando ver, tentando conectar-se com o mundo externo. Clara chamou calmamente pela enfermeira, mantendo os olhos fixos em Isabela. Quando a equipe médica chegou, Isabela já havia fechado os olhos novamente, como se o esforço de mantê-los abertos fosse grande demais. Mas o marco havia sido alcançado. A menina havia aberto os olhos. Estava emergindo do coma. Dr. Moraes examinou Isabela cuidadosamente, documentou o evento, ajustou monitores. Ele explicou que este era um sinal extremamente positivo. A consciência estava retornando. Os próximos dias seriam críticos. Isabela provavelmente começaria a despertar de forma intermitente, períodos breves de consciência seguidos por sono profundo. Gradualmente, esses períodos de vigília se estenderiam até que ela estivesse completamente desperta. A notícia se espalhou rapidamente pela casa. Roberto e Vitória vieram correndo, ansiosos, esperançosos. Eles se posicionaram ao lado da cama falando com Isabela, encorajando-a, implorando que abrisse os olhos novamente. Mas a menina permaneceu adormecida, seu corpo claramente exausto pelo esforço monumental que havia feito. Clara explicou gentilmente que Isabela precisava de tempo, que não deviam forçá-la ou sobrecarregá-la. O despertar seria um processo, não um evento único. Paciência seria essencial. Vitória e Roberto concordaram relutantemente, embora fosse evidente o quanto ansiavam por ver os olhos de sua filha abertos novamente, por ouvir sua voz, por ter confirmação definitiva de que Isabela estava voltando. As horas seguintes foram de expectativa intensa. Todos permaneceram no quarto ou próximos a ele, esperando por outro momento de consciência. Clara manteve sua rotina de leituras e conversas, confiando que a consistência ajudaria Isabela a encontrar o caminho de volta mais facilmente. E sua fé foi recompensada. Na manhã seguinte, enquanto Clara abria as cortinas e descrevia o jardim ensolarado, Isabela abriu os olhos novamente. Desta vez por mais tempo, talvez 5 ou 6 segundos. Seus olhos vagaram pelo quarto sem focar claramente, mas havia uma qualidade diferente neles. Uma presença, uma consciência emergente, tentando processar informações, tentando entender onde estava, o que estava acontecendo. Clara se aproximou devagar. Posicionou-se no campo de visão de Isabela. Ela sorriu suavemente e disse com voz tranquilizadora que tudo estava bem, que Isabela estava segura, que todos estavam ali esperando por ela. E pela primeira vez, os olhos de Isabela pareceram focar, encontrando o rosto de Clara. Foi apenas um momento, um breve lampejo de reconhecimento antes que as pálpebras se fechassem novamente. Mas foi o suficiente. Clara sabia com certeza absoluta agora que Isabela estava voltando. Não apenas seu corpo estava se recuperando. Sua mente, sua consciência, sua essência estava retornando. A jornada não havia terminado, ainda havia caminho a percorrer. Mas o destino estava à vista. E Clara estaria ali para cada passo dessa jornada, assim como estivera desde o início, assim como sempre estaria. A 12ª manhã amanheceu com uma qualidade dourada especial. A luz entrava pelas janelas de uma forma que parecia abençoar o quarto, transformando até os equipamentos médicos em algo menos ameaçador. Clara estava realizando sua rotina matinal quando viu as pálpebras de Isabela tremerem. Ela parou o que estava fazendo, aproximou-se da cama e esperou. E então Isabela abriu os olhos. Desta vez não foi por alguns segundos. Ela manteve os olhos abertos, piscando lentamente, ajustando a luz. Seus olhos moveram-se pelo quarto, processando, reconhecendo. E quando encontraram Clara, não apenas focaram. Isabela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas definitivamente um sorriso de reconhecimento e afeto. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Ela pegou a mão de Isabela, apertou suavemente e sussurrou palavras de amor e boas-vindas. Isabela apertou de volta, com mais força do que antes, uma resposta consciente e intencional. A menina tentou falar, mas sua garganta não produziu som após tanto tempo sem uso. Mas não precisava.
Seus olhos comunicavam tudo: gratidão, amor, reconhecimento de tudo que Clara havia feito. E naquele momento, Clara soube que cada hora de vigília, cada palavra sussurrada, cada história lida, cada ato de fé contra a lógica havia valido a pena. Isabela havia retornado, e embora ainda houvesse um caminho de recuperação a percorrer, o pior havia passado. A menina estava de volta. E dessa vez, Clara tinha certeza de que nada a levaria embora novamente. Os dias seguintes foram uma sucessão de pequenos milagres. Isabela permanecia acordada por períodos cada vez mais longos, seus olhos ganhando clareza e foco com cada hora que passava. Dr. Moraes estava espantado com a velocidade da recuperação. Em sua experiência, pacientes em estado tão crítico normalmente levavam semanas ou meses para atingir níveis de consciência que Isabela alcançava em dias. Era como se todo aquele tempo em estado liminar houvesse sido uma preparação. E agora que decidira retornar, Isabela estava acelerando o processo de forma notável. A primeira palavra que Isabela conseguiu pronunciar foi previsível e emocionante ao mesmo tempo. Sua voz saiu rouca, pouco mais que um sussurro, mas perfeitamente audível. Clara! A babá estava ao seu lado, ajustando travesseiros, quando ouviu seu nome. Ela congelou, incapaz de acreditar, e então olhou para Isabela. A menina estava observando-a com aqueles olhos que haviam estado fechados por tanto tempo. E repetiu: Clara. Era como se todo o tempo que haviam passado juntas, toda a conexão que haviam construído, toda a vigília que Clara mantivera, se condensassem naquela única palavra. Clara abraçou Isabela com cuidado extremo, consciente de quão frágil o corpo da menina ainda estava, e chorou livremente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo, de alegria absoluta, de gratidão por ter perseverado quando todos, inclusive a medicina, haviam desistido. Victoria estava presente quando isso aconteceu. Ela testemunhou a primeira palavra da filha não sendo mamãe ou mãe, mas o nome da babá. E surpreendentemente não sentiu ciúme desta vez. Sentiu apenas gratidão avassaladora, porque entendia agora, de forma que nunca havia compreendido antes, que o amor não era uma competição. Clara amar Isabela e Isabela amar Clara não diminuía o amor entre mãe e filha. Apenas expandia o círculo de amor em torno da menina. E quanto maior esse círculo, mais forte Isabela seria. Logo, Isabela começou a formar frases curtas. Suas cordas vocais estavam fracas, mas funcionais. Ela fazia perguntas simples. Onde estava? Quanto tempo havia passado? Por que se sentia tão cansada? Clara e Victoria respondiam cuidadosamente, filtrando a verdade para não sobrecarregá-la. Explicaram que ela havia ficado muito doente, que adormecera por um tempo, mas que agora estava melhorando. Detalhes sobre quanto próxima da morte ela estivera poderiam esperar até que estivesse mais forte. Roberto, quando finalmente ouviu a voz de sua filha pela primeira vez após tudo, não conseguiu conter-se. Esse homem que construíra uma reputação de dureza nos negócios, que nunca demonstrava fraqueza publicamente, desabou. Ele se ajoelhou ao lado da cama de Isabela, segurou sua mão pequena entre as suas e chorou como não chorava desde criança. Isabela, confusa, mas intuitivamente compreensiva da forma que crianças às vezes são, acariciou o cabelo do pai e disse: "Não chora, papai." Essas duas palavras simples transformaram algo fundamental em Roberto. Ele percebeu que quase perdeu isso. Quase perdeu a oportunidade de ouvir sua filha consolá-lo, de sentir a suavidade de sua mão em seu cabelo, de estar presente em sua vida de formas que realmente importavam. As prioridades que havia mantido por anos, subitamente, pareceram absurdas. Expandir o império empresarial, fechar negócios lucrativos, manter status social, nada disso tinha significado real comparado a este momento. Dr. Moraes conduziu avaliações neurológicas extensivas assim que Isabela estava forte o suficiente.
Ele testou memória, capacidades cognitivas, funções motoras. Para sua surpresa e satisfação profissional, não havia déficits significativos. Isabela lembrava de sua vida antes da doença. Reconhecia pessoas, compreendia conceitos apropriados à sua idade. Suas habilidades motoras estavam fracas por falta de uso, mas os movimentos eram coordenados e melhorariam rapidamente com fisioterapia. Era um resultado extraordinário que desafiava as expectativas médicas. Pacientes que passavam tanto tempo em estados críticos normalmente sofriam algum grau de dano neurológico. Mas Isabela parecia ter sido poupada. Dr. Moraes não tinha explicações definitivas. Talvez a doença original nunca houvesse comprometido o cérebro diretamente. Talvez o estado liminar houvesse, paradoxalmente, protegido as funções cerebrais de alguma forma. Ou talvez, e esta era a possibilidade que ele relutava em considerar seriamente, mas não conseguia descartar completamente, os estímulos constantes que Clara fornecera haviam mantido as vias neurais ativas, mesmo durante o coma. A fisioterapia começou gentilmente. Isabela havia perdido massa muscular durante as semanas acamada. Seus membros estavam fracos, seus movimentos descoordenados inicialmente. Mas ela era jovem, e corpos jovens têm capacidade notável de recuperação. Com exercícios guiados por especialistas que Roberto contratou, Isabela começou a recuperar força. Primeiro conseguiu segurar objetos. Depois, sentar-se na cama sem apoio. Então, no que pareceu um progresso milagroso, considerando onde estivera apenas semanas antes, ela deu seus primeiros passos cambaleantes com assistência. Clara estava presente para todos esses marcos. Ela encorajava Isabela através de cada exercício, comemorava cada pequena vitória, oferecia conforto quando a frustração surgia. Porque recuperação não era apenas física, era emocional e psicológica também. Isabela, às vezes, ficava frustrada com a fraqueza de seu próprio corpo, confusa sobre por que coisas simples que costumava fazer sem pensar agora exigiam tanto esforço. Nesses momentos, Clara explicava pacientemente que o corpo precisava de tempo para relembrar, para reconstruir, mas que Isabela era forte e capaz e que cada dia seria mais fácil que o anterior. E era verdade. Progressos que pareciam impossíveis na semana anterior tornavam-se realidade na semana seguinte. Isabela passou de passos assistidos para caminhar com apoio mínimo, de frases curtas para conversas mais longas, de comer apenas alimentos líquidos para refeições sólidas. Seu riso, que havia estado ausente por tanto tempo, começou a ecoar pela mansão novamente. A transformação não era apenas física. Havia mudanças em toda a dinâmica familiar. Roberto reduziu drasticamente seus compromissos profissionais. Delegou responsabilidades para parceiros de confiança, recusou viagens de negócios, priorizou estar em casa. Ele começou a tomar café da manhã com Isabela todas as manhãs, algo que raramente fizera antes. Conversava com ela sobre seu dia, seus pensamentos, seus sonhos. Conhecia sua filha de formas que nunca se dera ao trabalho de conhecer anteriormente. Victoria também mudou. Ela havia sempre amado Isabela, mas de uma forma superficial, típica de sua classe social. Amor expresso através de presentes caros, festas elaboradas. Garantir que a filha tivesse todas as vantagens materiais. Mas agora entendia que amor verdadeiro era a presença, era a atenção, era priorizar o ser sobre o ter. Ela começou a participar das atividades diárias de Isabela, não apenas supervisionando, mas realmente envolvendo-se. Elas faziam quebra-cabeças juntas, pintavam aquarelas, liam livros. Victoria descobriu uma alegria na maternidade que havia se perdido em meio às obrigações sociais e superficialidades. A relação entre Victoria e Clara evoluiu para algo único. Não eram exatamente amigas, pois as diferenças de classe e background ainda existiam. Mas havia um respeito mútuo profundo, uma apreciação que transcendia hierarquias sociais convencionais.
Victoria passou a consultar Clara sobre assuntos relacionados a Isabela, valorizando sua percepção e experiência. E Clara, por sua vez, apoiava Victoria em seus esforços para construir uma conexão mais profunda com a filha. Havia também mudanças na própria Isabela. A experiência, embora ela não se lembrasse conscientemente da maior parte, havia deixado marcas sutis. Ela parecia mais reflexiva, mais apreciativa de momentos simples. Observava o jardim com atenção renovada, como se visse as flores pela primeira vez. Abraçava seus pais e Clara com intensidade aumentada. Agradeça por coisas pequenas, uma refeição gostosa, o sol quente, a maciez de seu travesseiro favorito. Dr. Moraes visitava regularmente, não mais como médico tratando uma paciente em estado crítico, mas como alguém genuinamente interessado em documentar uma recuperação extraordinária. Ele conversava longamente com Isabela. Avaliava não apenas sua saúde física, mas seu estado emocional e psicológico. E em cada visita, ficava mais convencido de que havia testemunhado algo especial. Algo que desafiava explicações médicas convencionais. Ele começou a preparar um artigo acadêmico sobre o caso, obviamente mantendo a identidade de Isabela confidencial. Mas queria compartilhar com a comunidade médica o que havia aprendido. Que às vezes a recuperação depende de fatores que vão além de protocolos e medicações. Que conexão humana, amor persistente, estímulos familiares e emocionais podem desempenhar papéis que a ciência ainda não compreende completamente. Que médicos deveriam estar abertos a abordagens holísticas que complementam, ao invés de contradizer, tratamentos baseados em evidências. Um mês após o momento crítico, Isabela estava forte o suficiente para sair do quarto médico. Foi um evento celebrado por toda a família. Clara e Victoria ajudaram-na a caminhar lentamente pelo corredor, descendo as escadas cuidadosamente até chegarem à sala de estar que Isabela adorava. Os funcionários da casa se alinharam para aplaudir, todos com lágrimas nos olhos, todos profundamente movidos por testemunhar o retorno da menina que haviam pensado estar perdida. Isabela sentou-se em seu sofá favorito perto da janela que dava para o jardim. Ela olhou para fora, observando as roseiras que Clara havia mencionado tantas vezes durante as leituras, vendo-as florescer magnificamente sob o sol de outono.